Boa noite a todos. Grande Bruna, tudo bem? Começamos em 10 minutos. Hoje estamos dando continuidade aos diálogos sergipanos. Professor Anderson, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Alegria revê-lo. Forte ficha na luta. Forte Está me fiz. ouvindo bem? E estou sim, perfeitamente. E você aí? Estou ótimo aqui. Ó, daqui a 7 minutos a gente começa aqui nossa fala. Tá. Vou acender aqui uma luz, a luz está meio atravessada. Coloquei uma iluminação aqui artificial, né, para poder criar todo um Sim, ambiente, todo o clima. sim. Tá dando para me ver? Tranquilo? Tá perfeitamente. Você está bem Tá. enquadrado, né? Perfeito. Beleza. Eu tento também que eu abra aqui umas Isso. coisas aqui, um macete. Sim, Só aí vou você pegar vai dar um intervalo quando isso. estourar uma hora, mas se não estourar uma hora. Não, vai estourar. Tem muita coisa para falar. Ou Então, vou você fazer uma quer, ou você apresentação. quer tipo um intervalo de 30 minutos que eu dê uma pausa. A gente pode fazer o seguinte: no primeiro intervalo de 30 eu dou uma pausa para você fazer uma merchandising da Ampul, Certo. beleza? Quando é 30 até pode tomar água também e tal. E aí Isso. a gente continua nos outros 30. Quando der 30 minutos aqui, eu dou uma paradinha, diz, olha, vou parar aqui agora um pouquinho e tal. O professor Vanderlei vai fazer dar alguns informes e tal, não sei o que, beleza. Beleza. Pode ser assim. E Pronto, depois eu faço alguns questionários, etc. Eu só vou pegar um pouco de água para mim e volto já já. Viu? Quero feito. aqui fazer a saudação a todos que estão nos acompanhando, né? Ao Jefferson Cruz, nosso presidente da Ampul Sergipe, ao professor Edivaldo Alves, grande figura, a Clarislaine Freire, psi deve ser psicóloga, Eloá Silva e a nossa tesoureira da Ampul, Bruna Morrana, né? São os primeiros a entrar aqui na live. A partir de 7 horas vamos ter a fala do professor Anderson. É uma fala sobre São Cristóvão, sobre o século XVIII, período colonial, neste ano que é um ano que nós estamos debatendo muito essa história colonial de Sergipe, né? Em Sim, decorrência do bicentenário. Eu gostaria já de início, antes de começar a live, pedir para todos vocês acessarem o canal do YouTube da Ampul Sergipe. Vamos lá. Vocês colocam lá no buscador Ampul Sergipe, vocês vão encontrar um canal do YouTube. Esse canal está sendo organizado, feito para a gente poder colocar atividades que a Ampul desenvolve. Inclusive, nesse período de pandemia, surgiu a ideia de montar o canal e de disponibilizar palestras, cursos, falas de historiadores sergipanos. E a ideia do diálogo sergipano é essa ideia, né, de aproximar aqueles que pesquisam a história de Sergipe do grande público, né? Você pode nos acompanhar lá no Instagram, aqui, aliás, aqui no Instagram, né? Ampul, Ampulse, Ampul Sergipe, coloca que você vai encontrar com facilidade. No Facebook, lá você coloca Ampul Sergipe e no YouTube, né? Todas essas redes sociais, essas mídias sociais estão sendo utilizadas pela atual diretoria para a gente poder nos aproximar da grande população, da grande massa, e principalmente de pesquisadores que têm um interesse na área de história. Né? Para hoje, vamos ter os diálogos sergipanos. Hoje, o nosso querido convidado é o professor Anderson Pereira. Vamos falar de São Cristóvão. Atenção, você aí que é de São Cristóvão, de Aracaju, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a sociedade são-cristovense do século XVIII. Né? Então, você que tem esse interesse de pesquisa ou essa curiosidade, é uma oportunidade de ouro. Lembrando que em Sergipe nós temos muitos universitários na área de história que têm dificuldade de encontrar tema de pesquisa. Quem sabe, nesses diálogos sergipanos, pode aparecer algum tema, alguma documentação,
alguma ideia de pesquisa interessante. Então, estendemos esse convite para todos vocês, pesquisadores da área de história, ou pessoas curiosas que querem conhecer um pouquinho mais a história de Sergipe, que têm interesse em conhecer a história de Sergipe. Batemos 19 horas. Vamos agora dar início à segunda edição dos Diálogos Sergipanos. Essa é uma iniciativa da Associação Nacional de História, AMPU Sergipe. E a ideia desse evento é a seguinte, é aproximar aqueles que pesquisam, que estudam a história de Sergipe, do grande público. Seja ele um grande público de acadêmicos ou não. E a nossa proposta hoje é debater o passado colonial sergipano. Essa ideia, ela surgiu mediante esse contexto que nós estamos de pandemia, de dificuldades que nós temos de estar fisicamente presentes. E na última quinta-feira, nós tivemos a abertura do evento. O presidente da AMPU Sergipe, o professor Jefferson Cruz, convidou a professora Andresa Mainá para falar sobre os cinemas em Aracaju na primeira metade do século XX. Então, uma fala muito boa, muito instigante. Muita gente começou a assistir a nossa fala, o que nos deixou muito feliz. E durante os meses de agosto e setembro, nós vamos ter todas as quintas-feiras, né? É o nosso TBT. Todas as quintas-feiras, nós vamos ter algum historiador, algum pesquisador importante de renome, que vai estar debatendo conosco aqui temas ligados à história de Sergipe. Essa é uma iniciativa que nós acreditamos que vai contribuir para o bom debate acerca da história de Sergipe. Só lembrando que 2020, mesmo com pandemia, nós estamos realizando o nosso 7º Encontro Estadual de História. Este ano estava programado para acontecer um mega evento em comemoração ao bicentenário da independência de Sergipe, porém a pandemia não nos permitiu fazer o evento presencial. Mas faremos um evento virtual com boa qualidade, muitos simpósios temáticos, boas palestras. Então, eu convido todos vocês, estudantes da área de História, de Ciências Humanas e outras áreas, a se inscrever no evento. Vá lá no site www.encontro2020.se.ampu.org.br. Repetindo, www.encontro2020.se.ampu.br. A partir do dia 15, nós vamos ter todos os simpósios temáticos e a partir do dia 16 de agosto, vocês vão poder se escrever comunicações no evento. Né? O evento vai ser todo online. Né? Nós estamos discutindo aqui as plataformas que vão ser utilizadas para poder termos esse evento com grande qualidade. Então, vamos começar hoje o nosso segundo diálogo sergipano, e eu vou aqui, de maneira breve, fazer uma apresentação do professor Anderson Pereira. Né? O que eu posso dizer do professor Anderson Pereira? Primeiramente, é um grande amigo, uma pessoa muito querida, um grande pesquisador, dessa essa nova safra de historiadores sergipanos. É um pesquisador que tem se destacado bastante nos estudos sobre o período colonial, principalmente, e agora se enveredando também para estudar o século XIX em Sergipe. Né? O professor Anderson Pereira dos Santos, ele é sergipano. Se não for a memória, Anderson, você é natural de Vila Nova, né? De Neópolis. É isso? Fui criado lá, minha infância toda, né? Foi em Vila Nova, mas sou natural de Aracaju. Natural de Aracaju, mas com raízes em Neópolis. Isso. E hoje o professor Anderson Pereira vai trazer uma exposição que ele intitulou Um Passado que Não Vivi, um Presente Histórico. A Sociedade em São Cristóvão Setecentista. Sobre o professor Anderson Pereira, ele tem um currículo muito bom, um currículo muito vasto. O professor Anderson Pereira é licenciado em História pela UFS,
é especialista em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes, é mestre em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em história pela Universidade Federal da Bahia, pelo programa de pós-graduação em história da Universidade Federal da Bahia, com doutorado sanduíche na Universidade de Évora, em Portugal, e agora fazendo pós-doutoramento, no Centro de Investigação de Ciência Política da Universidade de Évora. É também membro do grupo de pesquisa Mundo Atlântico e Colonização Portuguesa, tendo experiência nas áreas de ensino, de história e de sociologia. Pesquisa História Moderna, com ênfase em História Social e Econômica da Capitania de Sergipe e da Bahia, nos séculos XVIII e XIX. Atualmente, ele é professor do IFES e também professor do Senai, do CETAF-AJU do Senai, né? Então, o professor Anderson Pereira, ele, no ano de 2017, ele defendeu uma tese de doutorado titulada Os Afortunados do Ultramar, Riqueza e Distinção na cidade de Sergipe del Rei, 1750 a 1808. E esse é um trabalho que tem chamado a atenção de muitos pesquisadores, né? O professor Anderson foi orientado pela Maria José Rapace Mascarenhas, né? Uma importante estudiosa desses temas ligados à riqueza no período colonial, né? E é sobre esse trabalho que o professor Anderson vai trazer partes, fragmentos, né? Só lembrando que esse diálogo sergipano, ele tem esse objetivo, aproximar o grande público dos pesquisadores. Professor Anderson, meu muito obrigado, primeiro por aceitar, né, o convite da Ampul. Em nome da diretoria da Ampul, eu estendo o meu agradecimento. Você fique à vontade, você pode aqui trazer os seus relatos de como é que você chegou a esse objeto de estudo, quais são suas fontes, metodologia, referenciais teóricos, curiosidades, conclusões que você chegou com esse trabalho. E agora eu vou passar a palavra para ti, né? Qualquer coisa que você precisar de informação aí, fique à vontade. E quando estiver encerrando o momento da live, dá uma paradinha. E só lembrando, vocês que estão inscritos agora assistindo essa live, vocês deixem as suas perguntas guardadas para o segundo momento. Essa live vai cair, certo? E só temos agora mais 50 minutos de live. E vai quando bombar, essa live cair, né, a gente vai retomar novamente e aí eu vou destinar as perguntas ao professor Anderson, certo? Então, meu muito obrigado, professor. Fique à vontade. Tá bom. Boa noite, professor Vanderlei de Oliveira Menezes. Boa noite, né, a todos os presentes nessa live. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade e o convite ao professor Jefferson Augusto da Cruz, atual presidente da Ampul Sergipe, mas agradecer de maneira muito mais especial ao professor Vanderlei de Oliveira Menezes, que fez essa ponte, estendeu o convite, né, e está agora como moderador, né, e dessa live que nós iremos agora fazer. De antemão, gostaria também de agradecer a oportunidade de falar com os pesquisadores, falar também, né, com o público em geral. Em tempos de pandemia, ouvir, às vezes, algo sobre a nossa terra nos conforta e nos leva a um mundo diferente, ao mundo imaginado que não vivemos, né? E é muito isso o título aí da minha fala, né? Um passado que eu não vivi e um presente histórico, né? Estamos vivendo um período muito triste da humanidade. Estamos aí enfrentando talvez uma das piores epidemias que a história já registrou. E Sergipe, por sua vez, passou por algumas delas, né? A gripe espanhola, o cólera, né? A gripe suína e agora a Covid-19, né? Bom,
A minha fala, que na verdade é muito mais um bate-papo, né? Não é tão formal como uma apresentação acadêmica, é na verdade uma troca de experiências, né? Às vezes, quando a gente acaba lendo uma determinada obra e tem a oportunidade de falar com o autor, de como ele pensou, como é que foi essa gestação, o processo criativo, como se diz, né, no teatro, é importante e traz essa experiência também para outros historiadores. Como bem falou o professor Vanderlei, minha escola, né, de formação, ela é bem diversificada, desde a parte da história, da parte da sociologia e um pouco também da área da educação, o que me possibilitou transitar as metodologias nas quais eu acabei aplicando na minha tese de doutorado, defendida na Universidade Federal da Bahia. Então, por que um passado que eu não vivi? Toda vez que a gente, né, abre um livro de história, a gente fica se perguntando como era aquele passado que a gente não viveu. E a gente remete também, por outro lado, um presente histórico retratado e permanente, não só na cultura material, que é boa parte da minha fala aqui, mas na arquitetura e, sobretudo, na sociedade. A nossa sociedade, ela não é desvinculada com o nosso passado histórico, né? É curioso, e aqui é uma espécie, né, de curiosidade mesmo. Quando eu estava em Évora, em Lisboa principalmente, me confundiam muito com turco. E me perguntavam, né, de onde é que eu... Quando eu dizia que era um estado vizinho à Bahia, todo mundo reconhecia e localizava Sergipe, né? Então, hoje, a nossa sociedade, a sociedade sergipana, é muito fruto do que aconteceu lá no passado. Se hoje eu me considero como pardo, né? Se hoje há uma predominância na nossa sociedade de pardos, negros e etc., é porque lá no passado também um pouco existiu essa característica. E é aqui nessa fala que eu gostaria, né, de localizar. Então, esse passado que eu não vivi e um presente histórico em São Cristóvão é muito presente hoje. Quem for, né, ou quem visita a cidade de São Cristóvão, a antiga capital do nosso estado, a antiga capital do Sergipe, vai perceber que muitas características populacionais ou demográficas que persistem até hoje existiram no passado, e não num passado tão distante ou tão perdido na história, nos documentos, como às vezes, de maneira bem repentina, a gente acaba levado a acreditar. Então, a primeira ideia, né, que eu gostaria de desenvolver aqui com vocês é como eu pensei este trabalho, né? Esta minha fala, na verdade, é parte do segundo capítulo da minha tese, chamado Os Afortunados do Ultramar, riqueza e distinção na cidade, né, de Sergipe, e aí balizada aí na metade do século XVIII. Então, nesse sentido, eu tive como um parâmetro influência teórica a sociologia. No meu mestrado, que foi um mestrado em sociologia, né, na área de etnicidade, na Universidade Federal de Sergipe, tive o prazer e a honra de ser orientando do professor Brice, o qual me iniciou, não só na sociologia, mas numa carga muito forte na antropologia. E eu acabei trazendo essa influência para a tese, para a escrita, e também está espalhado em toda a tese, né? Não só na metodologia, nos apontamentos teóricos e, sobretudo, também nas escolhas dos sociólogos que me acompanharam nessa reflexão para pensar essa sociedade de São Cristóvão na metade do século XVIII e início, né, aí do século XIX. Então seria a primeira ideia. A segunda ideia é que, na verdade, o meu objeto de estudo, que era a riqueza material, acabou me conduzindo para uma diversidade de metodologia que até então eu não esperava fazer em um trabalho de história.
na minha tese, tem muita metodologia, né, da história chamada, né, história quantitativa, da história qualitativa, tem muito uso de imagens, tem muito uso de mapas, de figuras, né, e uma coisa inovadora, pelo menos para mim nesse sentido, que é a reconstituição histórica. É o que você tem do seu passado e reconstituir com base, né, não só na cultura material, que está presente em vários documentos, né, e aqui a gente está falando para um público em geral, e aí temos, né, a exemplo disso, inventários e testamentos, e esse objeto acabou me conduzindo a uma diferente metodologia e uma diversificada metodologia que acabou sendo característica desse meu trabalho. Então, a primeira ideia, quando a gente fala de São Cristóvão, é a primeira informação que talvez muitos sergipanos não conheçam, que o primeiro nome da cidade foi Cidade de Sergipe, né? Então, talvez quando um historiador, ou até mesmo uma pessoa curiosa, né, da história, vai ler meu trabalho e se depara com Cidade de Sergipe, às vezes não compreende que a cidade de Sergipe é a mesma do que São Cristóvão atual, não é? Então, é a primeira ideia que devemos tratar. A segunda ideia, né, nessa conversa franca que eu tenho com vocês, é de entender que a cidade, naquela época, lá na metade do século XVIII, não era nada parecida do ponto de vista, né, da extensão territorial com a São Cristóvão atual. Naquela época, pertencia, né, à sua área territorial algumas cidades que hoje conhecemos muito bem, né, vizinhas, inclusive, de São Cristóvão. A exemplo, né, de Laranjeiras, que fazia parte de São Cristóvão, era uma povoação que fazia parte do termo de São Cristóvão. Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba, que hoje, né, é a cidade de Socorro. Fazia também parte, né, naquela época, o sítio da Itaporanga, que hoje é cidade de Itaporanga. Fazia também parte a missão de Água Azeda, né? Fazia também parte o sítio do Aracaju, que hoje é a cidade de Aracaju, capital do nosso estado, né? Então, toda essa área aí correspondia à antiga São Cristóvão, ou ao território que compreendia a cidade de São Cristóvão. Também é curioso a gente entender que na metade do século XVIII, São Cristóvão era a única cidade de Sergipe, né? E que, portanto, concentrava em todo o seu território a grande parte, né, da população. E aí, quando a gente fala da população, daqui a pouco eu vou classificar essa população, né? E boa parte dos prédios ou repartições públicas. Então, como cidade cabeça, né? Antigamente se chamava cabeça, né? Seria, em outros termos, né, atuais, a capital daquele lugar, né? Então, naquele momento, a cidade de São Cristóvão era a cabeça da capitania, né? A capitania comarca de Sergipe. Então, de maneira geral, é aí onde estou me localizando, né? É aí onde estou partindo a minha fala. Então, veja bem. Hoje, quando a gente, né, acaba visitando a cidade de São Cristóvão, se depara com ruas, com becos, né, com casarões antigos, mas a gente pouco conhece os verdadeiros nomes, né, daquelas ruas, né? E aí aqui eu aponto alguns nomes bem interessantes, como a Rua da Matriz, a Rua da Praça, a Rua Direita da Cadeia, né, a Rua do Largo São Francisco, a Rua da Misericórdia, a Rua das Flores, a Rua do Carmo, a Rua do Rosário, a Rua do Burububum, né? Então eram ruas ou nomes antigos, né, que talvez hoje na cidade, né, os moradores antigos, na lembrança, né, ou na memória, né, acabam herdando essa história e talvez hoje muitos não conheçam muitas dessas ruas que já não existem mais, né, ou que acabaram mudando de nome, né? Então, do ponto de vista da espacialidade, esses moradores que eram, né, de diversos segmentos sociais, desde o último nível, né, que são escravos, ciganos, índios, né,
vadios e etc., até o escalão principal, que era a fidalguia, né? Então, dentro dessa cidade que não era medieval do ponto de vista de muralhas, não era medieval do ponto de vista, né, de fortificações, mas que algumas repartições, né, ou alguns prédios, sobretudo prédios eclesiásticos ou da igreja, funcionavam, né, como ponto de atalaia, né? Atalaia, que significa vigilância, né? Então, nesse sentido, a cidade, ela é uma cidade não planejada, né? É uma cidade que acabou se desenvolvendo a partir das suas igrejas, sobretudo a partir da igreja matriz de Nossa Senhora da Vitória, e acabou com o tempo e o aumento populacional, a imigração e etc., crescendo, e hoje, né, nós conhecemos aí a cidade de São Cristóvão como uma cidade histórica e muito importante da nossa, do nosso querido estado de Sergipe. Então, a primeira ideia que eu gostaria de aprofundar nesse bate-papo aí com vocês é a noção de nação portuguesa. Muito se fala, né, em uma tentativa de identidade no período colonial, né? Uma identidade brasílica, uma identidade sergipense, uma identidade baiense ou uma identidade lusitana, como era, né, os termos de época. Para o meu trabalho, como eu acabei levando em consideração a chamada, né, sociologia relacional, que é um tipo de perspectiva, um tipo de viés, né, que acaba igualando, né, os pontos de análise, eu acabei optando por, na verdade, escolher um tipo de critério que era o critério adotado em todo o Império Português, que era o critério linguístico. Portanto, mesmo que você tenha nascido, né, na freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que era São Cristóvão, ou na freguesia de Nossa Senhora do Socorro, ou na freguesia da Itaporanga, né, eu acabei classificando como de nação portuguesa, porque todos falavam a língua portuguesa, né? Hoje, a língua portuguesa, né, falada em boa parte dos países ex-colônias de Portugal, a exemplo do Brasil, Moçambique, Angola, Timor-Leste, etc. Então, essa característica de falar a língua foi uma característica marcante de distinção social que eu acabei, né, levando para o corpo do trabalho. E aí vocês talvez se perguntem, mas em São Cristóvão ninguém falava o indígena, ninguém falava a língua nagô, ninguém falava o jeje? Falava-se. Sobretudo, né, dentro das senzalas, se falava o nagô, falava o jeje, o banto, né, que são etnias ou nações, como se apresentava, né, aqueles que faziam um censo, né, ou por aqueles que faziam a classificação identitária ou uma classificação étnica, né, já que não havia esse termo para a época, mas era a partir da língua que essa população que transitava em São Cristóvão era classificada primariamente. Então, de grossa maneira, esses moradores de São Cristóvão, né, pelo menos no meu trabalho, que são, né, esses que fazem parte, né, ou que deixaram inventários e testamentos, na sua maioria são brancos, né, e brancos que falavam a língua mãe portuguesa, portanto, caracterizados como de nação portuguesa. Então, esse é a primeira observação que eu gostaria aqui de falar com vocês. A segunda ideia dessa sociedade sancristovense, né, ou essa sociedade que habitava a cidade de São Cristóvão, era uma sociedade pouco letrada, ou, né, na linguagem atual, uma sociedade pouco instruída, pouco educada, né? E isso tem uma relação muito direta com a cor da pele, né? No meu trabalho, talvez vocês encontrem, né, a chamada de qualidade de cor. Era como as pessoas viam as outras,
né? E essa característica de como as pessoas viam as outras eram que muitas vezes eram colocadas, né, em devassas, que eram investigações, né? Eram colocadas em processos crimes, eram colocadas em enrolamento, né? Arrolamento de inventários. Então, essa aparência que muitos, né, acabavam passando para os avaliadores, para os censores, para os padres, etc., era marcada pela impressão. E isso é bastante curioso na cidade de São Cristóvão, né? Porque nós iremos encontrar lá, né, uma grande diversidade de qualidade de cor, né? Mamelucos, caboclos, índios, né? Quando a gente fala, né, índios, né, a gente aí engloba aí uma diversidade bem interessante. Além de ser, né, escravos índios, né, os escravos índios são aqueles escravos que vinham da Índia, né? Os indígenas, aí sim, eram aqueles povos ou aquelas pessoas nativas, né, do Brasil e que eram, na verdade, pertencentes a determinadas missões, né, ligadas a religiosos e que, de alguma maneira, não tinha religião, né? Então, essa pouca instrução desses moradores na cidade de São Cristóvão se dá em muito pela qualidade da cor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você era branco, você tinha uma possibilidade maior, você tinha uma chance maior de ser alfabetizado. E naquela época é bastante curioso, né? Que alfabetizar era ler, escrever e somar. Ler, escrever e somar, né? Então, assinar o seu nome, né? Fazer contas, né, simples, né, da matemática, né? A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Então, saber ler e escrever naquela época era assinar o seu nome, reconhecer o seu nome em determinados documentos, né? E a partir disso você também ter a capacidade de fazer operações matemáticas, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. Isso também, né, essa questão desses moradores de São Cristóvão, que eram poucos, que eram letrados, né, basicamente a grande maioria de origem reinol ou portuguesa, também tinha uma relação muito natural com a questão da condição ou diferenciação social. O que é isso? O que eu quero dizer? Se você era da fidalguia, se você era nobre, você tinha uma grande possibilidade, isso na sua origem familiar, de seu filho, né, ter acesso à instrução, né, como era naquela época. Então isso é bem curioso para a cidade de São Cristóvão. Uma outra ideia bem interessante é que, além desses critérios que eu acabei falando para vocês, o critério de cor, né, branco, era branco, o pardo ou misturado, né? Em São Cristóvão você não vai ter a nomenclatura, né, de crioulo, você vai ter o mestiço, né? O mestiço que vai ser o grande percentual, né, desses moradores de São Cristóvão. Vão ter também amarelos, que são os índios, né? E os negros, né? Os negros aí, tá certo? Então, desse ponto de vista da cor da pele, da condição social, eu chamo a atenção também para um fator bem importante de diferenciação social em São Cristóvão, que era a condição jurídica. O que é que eu estou querendo dizer? Se você era livre ou escravo. Na sociedade colonial, e São Cristóvão não era diferente, ser livre traria para esse indivíduo ou para esse sujeito uma possibilidade também de alfabetização, né? Então, essa condição, né, de ser livre ou escravo era uma condição muito importante para você ter acesso, né, à letradura, que é o que eu chamo de letradura, né? Que é, na verdade, saber ler, escrever, assinar o seu nome e somar, né? É interessante também que essa condição, né, de ser livre ou escravo não significa dizer que um escravo também não pudesse aprender a ler ou não pudesse aprender a escrever. Pelo contrário, isso existiu, provavelmente existiu. Provavelmente isso aconteceu também em São Cristóvão, mas
pela conservação de documentação, né, ou por alguma questão, né, que não nos foi permitido esses documentos ou essas provas chegar até os nossos tempos, não podemos afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceu, não é? Não é à toa que também na minha tese, né, que isso também não é novidade minha, né, os estudos de João Reis, lá na Bahia, já mostram isso, e isso eu encontrei em São Cristóvão, possibilitava ao escravo também ter escravo. Olha que curioso, né? Você era um escravo, um ex-escravo, que para você, né, ser igual nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade hierarquizada, era preciso também, nessa condição, você também obter escravo, né? Então, nesse sentido, né, os escravos que haviam em São Cristóvão, é claro que não era a maioria, né? Tinha alguns casos, né, e esses casos a gente compreende que veio, né, através de heranças, né? Tinha um padre que acabava deixando uma herança para o seu escravo. Esse escravo comprava alforria e o escravo, um ex-escravo, acabava adquirindo outros escravos, né? Ou, né, uma escrava que recebia, né, do seu senhor uma herança, né, uma casa, poderia ser um cavalo, poderia ser um boi. Ela comprava a sua alforria e comprava casas, e comprava terrenos, e comprava sítios, etc. Isso também aconteceu em São Cristóvão. Então veja que essa cidade, né, que é uma cidade bem peculiar na sua formação, né? Até hoje, né, a gente não encontrou esse foral de criação de São Cristóvão, mas desde a sua origem se chama de cidade, né? Então, é uma cidade bastante curiosa. Não é uma cidade tão grande nesse século XVIII. Não é uma cidade tão grande e até hoje é uma cidade pequenininha, né? Uma cidade muito meiga, por sinal, né? Que muito tem um carinho por ela, né? A cidade de São Cristóvão. Então, eu agora vou passar para a chamada característica da sociedade são cristovense. Mas antes eu vou passar a palavra aí para Vanderlei, né, fazer uma divulgação rapidamente, enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. E descanso um pouquinho vocês aí. Perfeito, professor Anderson, muito bem. Gostaria primeiro de agradecer a presença, né? Temos aqui a professora Andresa Mainar, que brilhantemente abriu os diálogos sergipanos semana passada, Romero Crispim, Edivaldo Alves, grande professor Edivaldo Alves, Leandra Lima, da UFES, o grande pesquisador e professor Luiz Fernando Soutelo, Horácio Lima, Grazi Dona Morrana, Oswaldo Azevedo, Lani Freire, entre outros. Só lembrando, né? Nos acompanhem no Instagram, no Facebook e agora temos também o canal do YouTube da Ampul Sergipe. E esta palestra, esta fala aqui do professor Anderson e os outros diálogos sergipanos vão estar todos lá disponibilizados. Então essa live vai ficar aqui no canal e também lá no YouTube. Então, professor, Posso continuar? pode continuar. Estão gostando aí de ver um pouco dessa caracterização social dessa cidade de Sergipe del Rei, que o senhor está brilhantemente falando. Fique à vontade. Perfeito. E aí, continuando, né, uma questão bem curiosa em relação à religião, né? O Estado português, ou o Império Português, seja ele, né, continental ou ultramarino, era assumidamente católico, né? E a cidade de São Cristóvão, se a gente for hoje visitar, tem muitas igrejas, alguns conventos, não mais do que Salvador, né? Mas talvez seja a cidade sergipana, onde possui uma grande quantidade de templos religiosos católicos, né? E que até hoje essa herança persiste, né? Não é à toa o título aí que eu acabei escolhendo, né? Um passado que eu não vivi, mas um presente histórico, né? Então a gente acaba se deparando com esses monumentos, mas a gente não acaba relacionando com o nosso passado. Então uma dessas características, né, dessa sociedade era a chamada religião. É bem verdade que quase que 80, 90%
dessa sociedade que eu acabei analisando professava a religião católica, né? Professar significa assumir a religião católica. Talvez muitos nem fizessem isso, né, no dia a dia, mas na hora da morte, né, na hora lá de passar para o além, né, acabavam assumindo, né, confessando essa religião católica, e era expresso isso nos testamentos e nos inventários através de várias doações, né, a santos, né? Há vários casos curiosos, né, nos inventários e testamentos. Pessoas que estavam para morrer e deixava, né, um bote de vela para Nossa Senhora do Rosário, né? Deixava 2 cabeças de gado vacum, quando eu falo gado vacum é vaca, né? 2 cabeças de vaca para a festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Ou deixava, por exemplo, uma semana de missa paga para São Francisco, por exemplo, né? Então tinha muitos casos curiosos nesse sentido, né? Então a religião era também uma forma de distinção dessa sociedade. É bem verdade também, assim como eu chamei a atenção lá da questão da nação, né, que se falava outras línguas nas senzalas e nas aldeias, né, se falavam também a língua tupi. Na aldeia, né, de Água Azeda se falava a língua tupi. Também, em relação à religião, se tinha outras vertentes, né? O judaísmo, se tinha também, né, as chamadas, né, religiões africanas. Quando a gente fala, né, religião africana, a gente, mais especificamente, é a santeria e ao candomblé. Lembrando que naquela época ainda não havia, né, não existia a Umbanda, mas essas religiões de matrizes africanas eram, né, professadas e existiam, né, nas cidades e vilas sergipanas e, sobretudo, né, nas senzalas, nas fazendas, né, nos sítios, que era bem curioso, né, a geografia econômica da nossa cidade. Não só era apenas aquele binômio que o Gilberto Freire muito bem analisou, a Casa Grande e a senzala, né? Havia também um sobrado e um mocambo. No caso de Sergipe havia, né, a fazenda e a senzala, o curral e a senzala, o sítio, né, e um casebre. Um casebre na praia com uma choupana que ficavam os escravos. Então era bem curioso essa característica da sociedade sergipana, né, que se apresentava também nessa questão religiosa. Então havia essas matrizes religiosas. Do ponto também de vista da composição, que é bem curioso essa característica, quase que 90% da composição da população de São Cristóvão era feita de portugueses. Muito pouco se tinha, né, francês, muito pouco espanhol, né? Às vezes quando a gente estuda, né, a capitania de Sergipe, a gente acha que a herança holandesa e a herança espanhola foi marcante e determinante, né, nos sobrenomes, né, foi determinante nos nomes de prédios, etc. E não foi tanto nesse caso em São Cristóvão, né? Havia poucos, né, estrangeiros. É bem verdade também que as fontes, né, que poderiam nos ajudar a esclarecer a origem, né, desses moradores estrangeiros na cidade, pouco sobreviveu, né, que são os livros de passaporte, né, encontrados na Bahia, mas que pouco sobreviveu aqui no nosso estado, né. Temos apenas alguns livros, já no século XIX, mas do período colonial nós não temos, né. Então, tinha poucos franceses, poucos espanhóis, pouquíssimos holandeses, né, pouquíssimos ingleses, certo? Às vezes vinham para a cidade, né, realizar algum tipo de negócio e, passado 1 mês, 2 meses, retornavam para os seus destinos. Tá certo? Bom, do ponto de vista geral, é uma sociedade agrária, né? Essa sociedade de São Cristóvão é uma sociedade agrária. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, que é uma sociedade agrária porque ela é sustentada, né, na exportação, da agroexportação de produtos agrícolas, né? Sobretudo,
a mandioca, a farinha de mandioca, a tapioca, né? Você acha que a tapioca é um alimento contemporâneo? Não. A tapioca era exportada para Lisboa, era exportada para o Porto. E muita dessa massa de tapioca vinha de Sergipe, né? Então, tapioca, farinha de mandioca, aguardente, melaço, mel, courama, que é, na verdade, né, o couro curtido, né, o couro preparado, né? Tínhamos também o tabaco, né, o fumo, né? Então, todas essas atividades agrícolas marcou decisivamente não só a geografia, mas também a sociedade de São Cristóvão, né? Não é à toa que grande parte dessa sociedade estava nos Arabaldes. O que é Arabaldes? É os arredores, né? Era o chamado bairros suburbanos da cidade, né? No caso de São Cristóvão só tinha um bairro, né? O Brubumbrum, né? Era o único bairro de São Cristóvão, que hoje é onde fica ali a ladeira que dá para o porto lá de São Francisco, né? O antigo porto de São Francisco. Então só tinha um bairro e nos Arabaldes, nas áreas, né, adjacentes do termo de São Cristóvão, ficavam os engenhos, ficavam as fazendas, ficavam os currais, os grandes sítios, né? Então, é uma sociedade marcada pela questão agrária, né? Então, não percam de vista que essa sociedade, que era uma sociedade agrária, né, tinha consigo também alguns títulos honoríficos. Senhor de engenho é um título honorífico, né? Não é um título nobiliário, é um título honorífico, né? Então, do ponto de vista, né, dessa sociedade, também é uma sociedade escravista, porque o seu regime, né, de trabalho, o seu regime econômico, tem como base a força do trabalho escravo, e não podemos deixar perder de vista que esse trabalho escravo era o trabalho de escravos, né, negros, vindos da África, via Porto de Salvador, via Porto de Recife, que fazia também paragem, né, no porto da Vila Madalena, que é, na verdade, hoje Maceió, né, no porto também do São Francisco, que é onde hoje fica a Vila do Penedo, né, e a Vila Nova do São Francisco, até chegar na cidade de São Cristóvão. Então, a rota, né, do tráfico negreiro até Sergipe era esta, via mar, né? É bem verdade que os grandes navios negreiros não tinham rotas diretas com Sergipe, né? Não tinham rotas diretas, mas os portos principais, que eram Recife e Salvador, que recebiam esses navios negreiros, e a partir desses portos de Salvador e Recife, através de pequenos barcos que eram denominados de sumacas, chegavam até São Cristóvão, né? Então, é uma sociedade escravista, ou seja, é uma sociedade que tinha, né, na exploração do escravo negro africano toda a base, né, de trabalho, de força de trabalho da sua economia. É bem verdade também que no início do século XVI, no século XVII e já no finalzinho dele, ainda se utilizava o trabalho escravo indígena, mas muito pouco, né? Sobretudo onde eram as chamadas povoações ou aldeias, né? Aldeia de Pacatuba, aldeia de Japaratuba, aldeia de Muribeca, aldeia de Água Azeda. Então, essas aldeias indígenas, né, tinham aí, nos seus arredores, senhores de engenho, tinham também, né, sítios e fazendas de gado, que esses senhores acabavam, né, explorando ou comprando, né, a posse desse escravo indígena. Então, não podemos perder de vista também esta característica aí. Uma outra característica que eu acabei já falando aqui, dessa sociedade de São Cristóvão, uma sociedade bem curiosa, que talvez seja também reflexo de todo o Império Ultramarino do Atlântico Sul, né? Quando eu falo isso, engloba, né, todo hoje o que é Brasil, né, o estado do Brasil, o Grão-Pará, o estado do Grão-Pará, etc., é uma sociedade híbrida. O que é uma sociedade híbrida? É uma sociedade miscigenada, né? E aí eu tomei de empréstimo
este conceito, né, da antropologia, tomei de empréstimo lá do Gilberto Freire, né? Essa sociedade híbrida significa hoje, nos dias atuais, né, uma sociedade marcada por várias etnias, né? O branco, o negro, o amarelo, o pardo, que é o misturado, né? O indígena. Então, essa sociedade híbrida, ou essa sociedade... Cortando. Professor, professor Anderson, deu uma travada rapidinho. na mestiçagem, Pode continuar. né? Tá conseguindo me Deu uma ouvir? travada rápida. Agora Ah, sim, agora beleza. estabeleceu o sinal. Valeu. Pronto. Então, eu estava comentando, né, que o professor Eduardo Paiva, né, como um grande marco dessas sociedades coloniais. E São Cristóvão não estava a par disso. São Cristóvão também tinha essa característica, né? A maior parte da população era mestiça, era misturada, né? E a mestiçagem, né, como falou Silvio Romero, como falou Nina Rodrigues e etc., não era um problema, né? Eu acredito que ser mestiço, né, nessa sociedade são-cristovense, apesar de todos os níveis, né, de diferenciação social, apesar de todo o sistema de qualificação social, talvez não era um grande problema. O problema era ser negro naquela sociedade. Porque, além dessa condição jurídica, além da questão, né, que não havia esse termo, né, preconceito de raça, né, que não havia isso, mas que era evidente na sociedade, né, era uma característica dessa população que, na verdade, decidia. Né? Decidia um destino de uma família e decidia, em muitos casos, o destino desses indivíduos. Né? Então, essa característica híbrida, né, de várias etnias é que é muito marcante nessa sociedade de São Cristóvão da metade do século XIX. Uma outra característica dessa sociedade que é uma sociedade hierarquizada. Né? Às vezes, quando a gente estuda Sergipe, a gente acha que nunca existiu isso na nossa cidade, né? E é uma característica que é marcante das chamadas sociedades estamentais. Né? Não podemos perder de vista, né, tudo aquilo que a gente aprende lá nos livros didáticos, ainda no ensino médio, né, lá quando a gente está estudando o absolutismo, né, os três estados, a classificação dos três estados, o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente acha que Sergipe, né, por estar muito longe da Europa, não tinha isso. Pelo contrário, né? São Cristóvão, que era o berço dessa fidalguia, né, sobretudo, né, pessoas que tinham hábitos da Ordem de Cristo, eram, né, fidalgos da Casa Real, moços da Casa Real. Então, toda essa fidalguia tinha e existia em São Cristóvão. Né? Então, essa característica, né, de ser uma sociedade hierarquizada, uma sociedade dividida, escalonada, era uma marca que eu acredito que seja não só de São Cristóvão, mas de todas as vilas que compunham a capitania de Sergipe, aquém do estado do Brasil e aquém também do Grão-Pará. Né? Não podemos perder de vista que esse estado absolutista português era um estado, né, que tinha como base essas teorias, né, absolutistas e essa herança feudal, né, de privilégios, de monopólios, de isenções e etc., e que muito foi transplantada da Europa para o além-mar, sobretudo de Lisboa, do Porto, de Coimbra, né, e do norte lá de Portugal, que é onde é a grande origem dessa população que está em São Cristóvão, para essa cidade. Né? Um outro ponto muito importante é que essa sociedade de São Cristóvão é uma sociedade que tem certa mobilidade social. E isso talvez seja o grande estalar, não só para novos pesquisadores, ou para os amantes da história, né, para quando a gente está conversando, né, assuntos de história de Sergipe, é acreditar que mesmo nessa estrutura rígida, mesmo nessa estrutura hierarquizada, mesmo nessa estrutura, né, que tem como ponto de vista as distinções sociais diversas, era uma sociedade que tinha uma certa mobilidade social. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que há uma chance, há uma possibilidade de, por exemplo, um escravo deixar de ser escravo.
um índio, deixar dessa condição de ser índio e se assumir, eu estou falando na visão do índio, e se assumir, por exemplo, como mestiço. O índio se assumir como português. Por que não? Né? Talvez quando a gente hoje está com esse discurso, né, do politicamente correto, né, às vezes quando a gente diz esse tipo de colocação parece até um sacrilégio, né? Mas não, pelo contrário. Né? Falar que um escravo poderia adquirir escravo é algo muito interessante, levantado, né, lá pela escola de escravidão da Bahia, onde eu tive contato, né, com pesquisadores e acabei percebendo isso também em Sergipe. Né? Então, havia escravos que tinham escravos. Olha só que curioso. Que índios, né, que saíram da condição de índios e se assumiram como libertos pardos ou libertos misturados. Né? Ou escravos, por exemplo, que deixaram de não ter nada, andavam apenas, né? Naquela época, essa questão da cultura material, que é uma coisa que eu acabei estudando, né? O escravo, naquela época, ele andava maltrapilho, né? Apenas com um short, um pedaço de pano amarrado com a corda na cintura, de pés descalços, sem camisa, não havia esse negócio de chapéu, não havia esse negócio de proteção, lembrando que as condições climáticas naquela época, se hoje já são complicadas, né? Naquela época também era bastante complicada, né? E você, por exemplo, quem já foi fazer uma trilha, por exemplo, lá em Itabaiana, e você vai de pé descalço hoje, é complicado, né? Imagina naquela época também. Vai dizer, mas os caras já estavam acostumados a andar de pé descalço, já desenvolveram aí uma certa resistência, uma certa dureza. Não, havia também locais que era um problema muito frequente da capital São Cristóvão, que eram os alagamentos, né? Toda vez que chovia, o Rio Poxinho, o Rio Santa Maria, né? Estamos já perto de cair? Já estamos Não, né? perto de cair, aí já estamos perto, falta alguns segundos. Então a gente vai parar Beleza. aqui agora, certo? E voltem daqui a pouco para a nossa continuidade, certo? Já estou terminando, já estou terminando. Esperando aqui o professor Anderson entrar para que ele possa dar continuidade à sua exposição. Não sei bem o certo o que aconteceu, eu sei que a tela ficou toda travada e aí eu tive muita dificuldade para ouvir o professor Anderson e etc. Joelma entrando aí, nossa vice-presidente da Ampul Sergipe. Então estamos na segunda edição do Diálogo Sergipanos, Sheila Milena também fazendo parte aqui da nossa live. Vamos esperar o professor Anderson entrar para que ele possa responder as questões. Você que tem questões, questionamentos para o professor Anderson, você que ouviu a live dele, que tem curiosidades acerca da história social da cidade de São Cristóvão, Sergipe del Rei, no século XVIII, pode ficar à vontade de fazer sua pergunta. Aqui. Bruna entrando também na nossa live. Opa, aqui um pedido. Professor Anderson. O professor Anderson está entrando agora. Agora Voltamos. Sim. Estamos. Peço desculpa a todos vocês. Aconteceu uma pane aqui no meu aparelho e aí não foi possível a gente continuar a resposta. Mas pode continuar de onde paramos, professor. Sim. Eu estava perguntando se assemelhava e diferenciava São Cristóvão de outros centros urbanos da América Portuguesa. Perfeito. Eu respondo que o que é em comum com outras praças, né? Eu não cheguei a estudar, por exemplo, Salvador a fundo, nem Recife a fundo, nem Rio de Janeiro, nem um Grão-Pará, que foram as 4 localidades, né? Que eu acabei pegando a documentação, mas o que acredito que seja comum, até por outros estudos, né? E pelas produções de mestrado e doutorado destes estados, na verdade, as classes sociais. Todas as classes sociais que encontramos em São Cristóvão existem em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, né, Paraíba, né,
que era Filipeia, Belém, todas, existem todas. A grande diferença está na quantidade e na qualidade dessas classes sociais. Nesse caso específico de São Cristóvão, o que me chamou a atenção foi uma grande quantidade de escravo Angola. Diferente, por exemplo, de Salvador, né? Que é Nagô, ou Jeje. Aqui é Angola. Né? Uma outra diferença que foi muito percebida por mim foi a ausência de índios. Eu esperava encontrar mais índios, né? Eu esperava ter encontrado mais índios. Talvez pelo tipo de documentação, talvez pelos tipos de fontes que pouco sobraram, né? Os índios que aqui existiam, né, na cidade de São Cristóvão e em toda a capitania, eu acreditava que seria muito maior. E pelo contrário, né? Foi um número até muito reduzido, e isso se explica por um fator, né? Tanto índios como os negros já estavam misturados, já estavam mestiçados, né? Então, a grande característica que diferencia São Cristóvão, talvez, né, de Salvador, Recife, é essa característica da mestiçagem. É uma sociedade marcada por ela, e você vai encontrar, né, do ponto de vista numérico, do ponto de vista quantitativo, né, uma população predominante mestiça. Uma outra característica é que esta sociedade era uma sociedade jovem. Era uma sociedade jovem, né? Diferente do que se acreditava, né, ou diferente do que se tinha, né, a sociedade de São Cristóvão, em média, né, a vida média aí de um branco, que foi, na verdade, né, através de inventários e testamentos, tinha em torno ali de 35 anos a 40 anos. Né? Para os dias atuais, super jovem. Né? É super jovem. Para aquela época já era, né, uma idade aí até mediana. Mas se a gente for, né, analisar e pegar a documentação, você vai encontrar sujeitos que morriam com 60 anos, com 50, com 70, né, com 80. Então, isso é extremamente curioso, porque se tem na literatura colonial que, né, os indivíduos acabavam morrendo muito cedo, por diversos fatores, né? Por questão de segurança, por questão de doença, né? Por questão de estilo de vida, né? E etc. O que é muito curioso que São Cristóvão não se apresentava com essa característica. Então, o que tem em comum seria a presença de todas as classes sociais. Não se difere de outras praças. Né? A grande diferença está na quantidade e na qualidade. Por exemplo, a gente pode comparar com Santa Amaro das Brotas, onde tinha uma grande quantidade de fidalgos. Santa Amaro das Brotas tinha uma grande quantidade de fidalgo, diferente de São Cristóvão, né? Que tinha basicamente, né, os chamados cidadãos, que são aqueles que pertencem, né, às câmaras, né, e aqueles chamados homens bons. Né? Então, era a grande parcela da população aí de São Cristóvão. É isso. Perfeito. Eu tenho aqui duas perguntas, dois questionamentos. Eu vou começar pelo da Bruna Mohana, né? Está aí na tela. Professor Anderson, como você percebeu a preocupação dos são-cristóvenses com a boa morte, né? Bruna Mohana é doutoranda em História pela UNB, ele estuda esses fenômenos da morte. E no seu trabalho tem uma base, um aporte muito grande nos inventários e nos testamentos. E aí ela está querendo dialogar contigo, né? Ela estudou século XIX, você século XVIII, e esses eventos nos ajudam a interagir com outros pesquisadores. Você entendeu a pergunta? Com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bom, apesar de não estar declaradamente assumida, né, no meu trabalho a utilização de testamentos, mas praticamente para o meu período, o que era do termo de São Cristóvão, eu peguei basicamente tudo que tinha no meu alcance e li esses testamentos e foram utilizados dentro da minha base de dados. Né? Então, é muito curioso
que esses testamentos, sobretudo da cidade de São Cristóvão, trazem a presença, né, muito forte da religião católica, né? Eu não encontrei em nenhum testamento a omissão, que a omissão também é uma resposta, né? Ou uma indicação, por exemplo, de uma outra religião, né? Como eu tinha comentado há pouco, né, no início da live, o indivíduo, quando ele acabava chegando, né, ao final da sua vida, ele acabava, e muitas vezes, assumindo e professando uma fé, e muitas vezes era a fé católica, que no dia a dia não existia, né? No dia a dia não existia, né? Lembrando que alguns testamentos eram produzidos por padres, né? E muitos destes testamentos de São Cristóvão foram produzidos no salão nobre do convento do Carmo e no convento de São Francisco. Imagina só, naquela época, você está, né, deixando, né, um testamento, né? E aí você chega para o padre, um frei, né, ou um secular, um regular, e diz que você quer deixar um bem para um escravo, um bem tal, tal, tal. E lá no final o padre começa a olhar para você e vai dizer: e para a igreja? Né? Então, muitos casos, né, você vai se deparar com indivíduos que vão deixar bens valiosos para a igreja. Né? E não só para a igreja, para santos também. Né? Então, tinha, por exemplo, eu acredito que Nossa Senhora do Carmo era a santa mais rica de Sergipe. Porque a santa recebeu de tudo que vocês possam imaginar. De capela, de santo, de oratório, de cavalo, de vaca, de vela, de manta, de tudo que vocês possam imaginar, a santa recebia. Né? É claro que a santa em si não ia fazer uso desses bens, né? Acabavam ficando para a Ordem Terceira do Carmo, né? E muitos bens eram repassados, né, para os seus representantes, o prior, né, que eram responsáveis pelo convento. Então, muitos acabavam fazendo isso. Outros, né, no leito de morte, eles acabavam trazendo aí alguns desejos bastante curiosos, né? Por exemplo, era muito comum nesses testamentos as pessoas pedirem para ser enterradas com um manto, por exemplo, ou a veste de São Francisco, ou o manto, né, do hábito da Ordem do Carmo, ou o manto da Misericórdia, ou o manto da Irmandade do Rosário, ou o manto da Irmandade dos Homens da Boa Morte, por exemplo, que havia, né, em São Cristóvão. Né? Então, era muito comum, na hora lá do enterro, eles falarem, ó, quero ser enterrado, né? Ou na minha capela, que é dedicada a um santo tal, ou dentro da igreja tal, e eu quero também ser enterrado com hábito. Travou. Travadinha agora, passou. Vi? Sim ou não? Tô te ouvindo bem. Deu uma travadinha, mas Pronto, tá tudo bem agora. pronto. Então já estou encerrando a resposta. Então, era muito Isso. comum acontecer isso, né? Então, havia desejos interessantíssimos, né? Por exemplo, dizia que a viúva deveria rezar, pagar ao padre um mês de missa em intenção a Nossa Senhora da Misericórdia, por exemplo, né? Que era aquele defunto era irmão daquela ordem, né? Daquela irmandade, desculpe, irmão daquela irmandade. Então era muito comum isso acontecer. Então, esses desejos, né? E repassar bens para, né, a igreja através dos santos católicos era muito comum na cidade de São Cristóvão. Olha, a segunda pergunta aqui é da Luciana Andrade. Ela pergunta como a igreja se comportava nesse período. Fale um pouquinho da influência da igreja na política e no campo das ideias. Só lembrando, né, que São Cristóvão era a vigaria geral, né, ligada ao arcebispado da Bahia. E a principal igreja era a matriz, a de Nossa Senhora da Vitória, onde acontecia atos políticos, né, posse de capitão-mor, investidura de ouvidores, etc.
Posso responder? Pode, à vontade. Pronto. Desculpa que eu não prestei atenção no nome. É Quem foi Luciano que Andrade. perguntou? Luciano Luciana. Andrade. Pronto. Apesar, Luciana, de eu não ter estudado especificamente, né, a questão da igreja, mas no meu trabalho tem algumas partes, né, que eu falo sobre o poder da igreja, e é evidente que se eu estou trabalhando com bens, a igreja, através das suas ordens, dentro de São Cristóvão, foi a maior instituição detentora de riqueza. Isso não tenha dúvida, né? A maior detentora de terras, de propriedades, de engenhos, de escravos, de fazendas de gado, foi a igreja, através das suas diversas ordens presentes, né, na cidade de São Cristóvão. Desde os jesuítas, a Ordem do Carmo, a Ordem de São Francisco, os beneditinos, né? Então todas essas ordens aí estavam presentes em São Cristóvão. É bem verdade que essa influência da igreja, do ponto de vista ideológico, era muito forte, né? Não é à toa que lá no início da live eu disse que, olha, uma das distinções é a questão religiosa. E se você não se assumisse como católico, né, não pertencesse, por exemplo, a uma irmandade local, era um sinal, né, de segregação, um sinal de separação social muito forte. Né? Imagina só uma cidade, mais ou menos, né, com 1.000 habitantes, 800 habitantes, onde todos se conhecem, e você, em uma determinada festividade, seja da irmandade, seja da padroeira, né, da igreja, você não está participando dela como partícipe, né, dessa irmandade ou de todo o preparativo, né, dessa festividade. Então, era um sinal de separação e de segregação social muito forte. Então, a igreja, por sua vez, ela influenciava, né, e disputava jurisdição não só com o ouvidor, mas também com o capitão-mor, né? Então, o pároco da matriz, né, o pároco da matriz e os priores e freis, né, tanto da Ordem do Carmo, como da Misericórdia, como também do São Francisco, disputavam poder. E não é à toa, em vários documentos vocês vão encontrar como autoridades que assinam, né, em abaixo-assinados, né, requerimentos, né, ofícios, não só para o rei, mas para o governo da Bahia, Pernambuco e etc., vários religiosos. Né? Então, essa influência da Igreja Católica em São Cristóvão, ela é visível na arquitetura, ela é visível na ideologia, quando, né, praticamente tem uma disputa de quem é que faz a melhor festividade, né? Não é à toa que até hoje a festividade de Nosso Senhor dos Passos é ainda, né, feita em São Cristóvão. Isso é uma herança colonial e eu percebi isso, né, nos testamentos. Né? Nos testamentos estão bem claros várias festividades religiosas, né? A festa do Rosário, a festa do Carmo, a festa do São Francisco, a festa de Jesus crucificado, várias festividades. São Bento, que não existe mais, né? Havia uma rua chamada Rua de São Bento, né? E uma das principais festas de São Cristóvão, da metade do século XIX, era a festa dedicada a São Bento. Né? São Francisco, né? São Francisco de Assis também era uma festividade muito importante. Talvez hoje, né? Não conheço que ainda hoje existe. Então, essa influência foi determinante, não só na geografia, né? E também uma coisa bem curiosa, nas posses. Né? Então, a igreja detinha muitas fazendas, a igreja detinha muitos escravos, né? Era proibido padre ter escravo, mas tinha padre que tinha escravo, era proibido, né, que padre tivesse filhos com escravas, mas tinha padres que tinham filhos com escravas, né? Então, eu não vou dizer que isso era um cenário comum, né? Mas que isso existiu em São Cristóvão, existiu. Também não vou dizer as figuras, né? Porque tem muitos ainda com sobrenomes vivos ainda na nossa sociedade, né? Então, era muito comum, né? Às vezes tinha um cara que era licenciado que ia para a ordem
para ficar no controle da misericórdia, né? E aí acabava fazendo uma série de transações, né, comerciais aí e acabava aí prejudicando a ordem. Então, muitas irmandades acabaram falindo, né? Muitas ordens acabaram falindo em função, né, dessa tentativa de controle, não só, né, da sociedade civil, de algumas autoridades, mas também da própria igreja, né? Então essa influência aí foi determinante, não só na ideologia, mas também na cultura dessa sociedade que até hoje, né, nesse trocadilho que eu comecei, né, a minha fala lá do título, né, um passado que não vivia um presente histórico, ainda hoje a sociedade de São Cristóvão é uma sociedade católica, de Nunca, maioria católica. é verdade. Pergunta aqui do Jefferson. Anderson, foi difícil encontrar fontes de São Cristóvão em 1700, ou seja, nesse período do século XVIII. É um período pouco devassado pela historiografia sergipana, né? Então, é a pergunta do professor Jefferson. Vou aproveitar e vou emendar outra pergunta, e aí você responde em bloco. Certo, O professor certo. Diogo, ele pergunta o seguinte: professor Anderson, os indígenas se identificarem como mestiços ou portugueses, entre aspas, não seria parte de uma dinâmica em que eles buscavam algumas aquisições de status ou bens? E ele continua: o contrário também não seria concebível, reforçar a identidade indígena não poderia resultar na obtenção de alguma vantagem, entre aspas, naquele contexto? São as duas perguntas que nós temos agora, no momento. Beleza. A pergunta do professor Jefferson, né? De Isso. antemão, agradecer, né? Já tinha feito isso, né? Mas como a nossa live tem muita audiência, vai caindo, vai caindo, vai caindo e a gente vai ficando, né? Então, agradecer ao convite, né? Do professor Jefferson, atual presidente da AMPU. Jefferson, eu confesso que no início foi difícil. Sabe por quê? Difícil? Porque no início me falavam que não existiam outras fontes a não ser as que eu tinha inicialmente propostos a assumir e a trabalhar, que seriam os inventários. Também eu não conhecia, eu fui, eu aqui deixo também meu agradecimento, né? A iniciação nos estudos coloniais ao professor Francisco José Alves, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Foi quem me mostrou a temática, foi quem me iniciou, né, nesses estudos coloniais, e eu, por desconhecimento de período, por desconhecimento de literatura, achava que não tinha fonte para o século XIX. E aí, à medida que eu fui avançando, viajando, pesquisando, conversando, trocando, né, ideias com colegas, não só na Federal da Bahia, mas Federal do Rio de Janeiro, Federal de Pernambuco, Federal de Minas Gerais. E em Portugal foi que eu percebi, Jefferson, que tem uma infinidade de fontes que eu não vou conseguir dar conta, talvez tenha que vir, né, mais uns 15, 20, né, historiadores do período colonial para tentar esgotar a quantidade de fontes que existem sobre Sergipe no período colonial. A grande questão, Jefferson, é a maneira como se pesquisa, né? Até então, a historiografia local estava pesquisando de maneira errada, né? Eu sempre brinquei dizendo que eu não achava Sergipe em lugar nenhum. Primeiro porque eu não sabia que Sergipe, no século XVIII, era escrito de maneira diferente. E nas bases de dados atuais, atualizam, né, a nomenclatura em algumas e conservam a nomenclatura em outras. Então, às vezes, quando a gente chegava, eu chegava, né, em um arquivo que colocava o nome Sergipe, como está escrito atualmente, não achava nada. Até começar a amadurecer a ideia de que Sergipe, procurar pela geografia não seria o bom caminho. E aí eu comecei a procurar pelo nome do indivíduo. Foi aí que eu comecei a encontrar uma infinidade de fontes que, para a historiografia local, ainda é um pouco desconhecida, mas que está aí explícita nas fontes, né, da minha tese, nos arquivos que eu acabei pesquisando, né, não só na Europa, mas no Brasil, né, no Rio, na Bahia, em Recife, né, em Alagoas, em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Amsterdã,
Cádiz, existem fontes de Sergipe em todos esses lugares. Em África, no arquivo de Angola, no arquivo de Moçambique, né? Veja como a conexão, a história conectada, ela acaba, né, mostrando essas possibilidades de fontes, né, para o historiador sergipano. Então, eu digo hoje, né, para os colegas e até para os alunos, que não é mais problema de fonte. É como se procura, né? Como se investiga. Se tinha um discurso na memória da historiografia local que não havia fontes de Sergipe, que eram escassas e que pouco se tinha sobrado. Pelo contrário, se você vai para a Bahia, tem uma infinidade de fontes. Se você vai para o Rio, tem uma infinidade. No arquivo das Minas Gerais tem. E até localmente, né? Até localmente. No arquivo do Judiciário tem muita coisa. No arquivo público do Estado tem muita coisa. Nessas paróquias aí, né, do nosso Estado tem muito documento. Então, tem que procurar de maneira correta. E a dica que eu dou é não pesquisar pela geografia, porque não vai encontrar muita coisa. Porque Sergipe, como diz o nosso grande colega, né, César Neri, foi escrito de diversas maneiras e vai ser muito difícil você encontrar se você for olhar pela geografia. Tá certo? Pronto. Em relação à pergunta do professor Diogo, uma pergunta bem cabeluda. Mas veja bem, professor Diogo. Eu acredito que ser índio, nesse momento, na sociedade, não só de São Cristóvão, mas eu digo do Império do Brasil, era, de certa maneira, proteger ou adquirir duas coisas que mexiam muito fortemente com o branco, que era a terra, a posse da terra, né? E aí nós vamos ver vários processos de vários senhores de engenho, de vários fazendeiros, tentando, né, de maneira que hoje a gente conhece, né, como grilagem, como roubar, como tomar, né, as terras indígenas. É a primeira questão, né? A segunda questão é em relação à religião. Se assumir um indígena, se assumir como pardo ou se assumir como católico, trazia consigo uma proteção do Estado português. E aí, quando a gente fala de proteção do Estado português, eu não estou falando do Capitão do Mato, né? Que era o Capitão do Mato, Mameluco, que era o nome era esse, né? Capitão do Mato, Mameluco e Índios, que era o cargo responsável por vigiar a aldeia, né? Por exemplo, de Água Azeda. Então, era, por outro lado, uma proteção da Igreja Católica, daqueles que estavam, né, tutelando a missão. A exemplo, no caso da Água Azeda, os religiosos da Ordem do Carmo, né? A exemplo de Japoatã, não, de Taperoá, os jesuítas. Taperoá, né? Taperoá, os jesuítas. Né? Então, essas ordens religiosas funcionavam como uma grande rede de proteção, que acabavam evitando a escravidão, mas não impediam. Eles evitavam, em certa maneira, mas não impediam. E aí você vai encontrar, por exemplo, o dono do senhor de engenho de Taperoá, que tinha, dentro da sua escravaria, além de escravos negros, escravos índios. Né? Então, de certa maneira, teoricamente, pelo estatuto, né, das ordens ou pelas leis régias que haviam no período, né, havia uma certa proteção. É bem verdade que o caminho inverso poderia existir, mas eu digo que isso era muito difícil. Né? Imagina só, dentro de uma escala social, você é livre, liberto e pardo e você querer se assumir como um índio. Mesmo que sua origem fosse fenotipamente indígena. Por exemplo, né, de cabelo escorrido, de olho puxado e de pele amarelada. Na hora lá do censo, que o padre, né, iria fazer as perguntas, aí você se considera. Como é que você se classifica? Ele ia dizer que se classificaria, por exemplo, indígena. Mas o avaliador, ou o padre, por exemplo, coloca lá, pardo. Né? Então, eu acho que o caminho inverso,
né, de você ser mestiço, ou pardo, ou amarelo, e você se ser denominado como índio, carregava consigo uma carga social muito mais pesada do que o caminho inverso, né? Quando você acabava, né, se assumindo ou sendo visto, né? Porque quando essas classificações aconteciam, era como o outro reconhecia aquele que ele estava vendo. Né? Então, quando o outro reconhecia você como pardo, mesmo você tendo as características fenótipas de índio, né, fazia com que você subisse na escala social e também adquirisse, né, de certa maneira, ou tivesse acesso a determinados privilégios, a determinados monopólios, a determinados direitos e a determinadas isenções. É claro, e eu não desconsidero, que a legislação indígena protegia e dava direitos aos povos indígenas daquele período. Isso eu não nego e não sou omisso para esse fato. Mas, do ponto de vista da realidade social, por exemplo, você ser índio em uma sociedade dessa te impedia a ter acesso a várias coisas. E eu vou dar um exemplo bem prático. Numa festividade, por exemplo, de Nossa Senhora do Rosário, que, né, era praticamente organizada, produzida, né, pelos negros, né, que eram da Irmandade, por exemplo, ou pardos, ou livres, ou libertos, ou brancos, etc. Você se assumir índio, não era comum você cultuar esse santo. Tinha os santos, no que hoje a gente chama de sincretismo religioso, né? Tinham os santos que eram, né, professados por indígenas, né? Que era a mistura de santos com caboclos, né? Tinha já você, no final do século XVIII, início do século XX, você já encontra em inventários alguns santos com essas características, mas não era muito comum. E isso impedia, né, em muitos casos, que o indígena, ele, por exemplo, frequentasse essas festas, frequentassem os centros urbanos, porque quando vinha, né, isso era a visão de época, não estou dizendo que é a minha visão, quando vinha um bando de índios adentrando na cidade, os moradores achavam que era uma guerra, né? Ou achavam que iam saquear a cidade, né? Então, como aconteceu, né, em vários episódios aí da nossa história de Sergipe. É isso aí. Aproveitando essa pergunta do Diogo, né, essa questão indígena era muito interessante e há muito poucos estudos do período colonial sobre os indígenas. Eu destaco aqui o trabalho da Ana Mecenas, que para mim é o melhor trabalho desse tema. Os índios foram integrados ou isolados da sociedade sergipana entre aspas, né, da sociedade de Sergipe del Rei, no século XVIII, por exemplo. Porque na época do diretório foi criada a vila de Tomar, né, ou Vila da Tava, que é Jeru, né, a aldeia do Jeru, que virou uma vila onde os índios eram vereadores, né, onde eles eram militares, eles administravam. Havia um capitão-maior de índios, eles administravam. Mas, por exemplo, qual foi o modelo? Integrar ou isolar? E, por exemplo, quando a gente vê essas missões, aldeamentos, a gente percebe que em alguns casos houve isolamento, em outros casos houve, na realidade, uma integração, né? Sim, sim. Eu vou responder que há esses dois processos e esses dois processos se integram. Esses dois processos se convergem. O da integração acaba sendo uma consequência desse isolamento. Eu acredito que no caso de São Cristóvão e de toda a capitania de Sergipe, houve 3 fases. A primeira fase, houve uma tentativa, né, lá no início de 1572 ainda, né, uma forma de integrar. E aí, com a distribuição de Sesmarias, etc., etc., a partir do século, né, 17, depois das invasões holandesas, aconteceu que, se aproveitando dessa debandada que aconteceu, né, dos moradores em Sergipe e especificamente em São Cristóvão, houve um isolamento.
Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. E foi assim que aconteceu, né? As aldeias, né, de Água Azeda, de Japaratuba, de Pacatuba, de Taperoá, a Japoatã. de Santo Inácio, de Japoatã, todas a aldeia de Porto da Folha, todas essas aldeias que existiram no período colonial acabaram não só por senhores de engenho, mas grandes proprietários de terra, a exemplo dos morgados que existiram, né, na capitania, usurpando essas terras, né? Então, quanto mais longe das vilas, quanto mais longe e em terras inférteis, melhor era não só para o ouvidor que não tinha problema de criminalidade, porque esses povos indígenas viviam de maneira miserável, né? Viviam, assim como eu coloquei lá na minha tese, né? Viviam da pesca, viviam da coleta e viviam de uma certa maneira dos seus roçados, né? Quando a gente fala roçado, do plantio de mandioca, de milho, de feijão, de fumo, né? Que não eram integrados economicamente a essa economia agroexportadora, né? A produção das aldeias ficavam nas aldeias. Isso é muito importante que não só os amantes da história, mas todos aqueles que estão assistindo aí conheçam, né? A produção que se tinha nas aldeias não eram conectadas, não eram integradas à grande exportação agro, né? Exportação da capitania de Sergipe. Então tudo que era produzido na aldeia ficava na aldeia, até porque também não eram, né, grandes produções. Então esse primeiro momento, né, de isolamento é uma marca desse século XVIII. Quando chegamos no finalzinho do século XIX, com o início aí da independência, começa a existir uma forma de integração. Só que o processo já tinha acontecido em uma coisa que eu chamei no meu trabalho de mestiçagem. A integração já tinha acontecido de maneira étnica, ou seja, já não se tinha mais, do ponto de vista fenótipo, os índios como havia antes, né? Como haviam antes. Então, não existiam mais, por exemplo, né? Essa visão preconceituosa que ainda existe sobre o índio brasileiro, né? Um índio que estava vivendo nu, um índio que vivia, né, caçando, pescando e coletando, como na pré-história. Não havia mais esse índio que falava a língua geral, que era o tupi. Não havia mais. Os índios que haviam na Água Azeda já eram índios totalmente misturados, ou índio com branco, ou índio com pardo, ou índio com negro, ou índio, né, com a segunda geração, né, dos descendentes de portugueses, ou com a segunda geração de africanos. Então já havia essa mestiçagem. Então era praticamente um caminho sem volta. Então eu acredito que esses dois processos que vai acontecer a partir da metade do século XVIII são processos que vão ser integradores ao isolamento, um isolamento pensado, planejado e arquitetado por várias autoridades da capitania, indo de encontro com a legislação que havia na época, indo de encontro, em muitos casos, às ordens que protegiam esses índios, mas que, com essa integração étnica, que foi um caminho sem volta. Hoje a gente tem, né, os índios, por exemplo, aqui de Porto da Folha, índios, né, do ponto de vista da etnia, totalmente miscigenados, né? A gente não encontra mais índios, né, como tem ainda aquela leitura romântica do índio brasileiro. Assim foi no final do século XIX, né, e começo desse século. Professor, muito obrigado. Não temos mais perguntas. Já estamos estourando a segunda live. Né? Muito Já tá obrigado. bom. Muito obrigado mesmo pela exposição. Gostei demais. Hoje, creio que todos aqueles que assistiram, né, a sua fala, vão sair conhecendo um pouco mais sobre a sociedade são cristóvense, do setecentista, né? Esse Sim, tema que é tão instigante, né? E havia tanta coisa para se falar, né, sobre a sociedade de São Cristóvão. com Por certeza. exemplo, a questão do negro, a questão que tipo de escravo, que tipo de mestiço nós tínhamos aqui,
Que tipo de Isso. branco, né? Nossa, Sim, sim, que tipo de sim, branco. sim, É, porque vinha de uma região específica também de Portugal. isso. É uma cidade de aventureiro, uma cidade de movimento, uma cidade importante para Sergipe. Quero aqui, em nome da Ampul, te agradecer por aceitar, estar disponibilizando seu tempo aqui para o nosso público. Agradecimento é meu. O Diogo agradece pela sua fala e também pelo evento, né? E Sim. gostaria de desejar a todos vocês uma boa noite. Na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, 19 horas, né, vamos ter outra noite de debate historiográfico, né? Vamos estar debatendo novos temas e abordagens interessantes sobre a história de Sergipe. E eu desejo a todos vocês uma boa noite. Se cuidem, usem álcool em gel, máscara e, se puder, fiquem em casa. Um abraço para todos. Grato, professor Anderson. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos aí. Um Até abraço aos colegas e todos que assistiram. Um grande abraço. Até até mais. mais.